E aí, pessoal, tudo pronto para a gente dominar o direito civil para a prova da FGV? Então, pode chegar, porque aqui a gente vai desvendar o caderno 15 do projeto Alero Turbo. É um material super estratégico do professor Dr. Marcelo Lessa e o nosso foco vai ser exatamente naquilo que a banca adora cobrar. Vamos nessa? Olha só, todo o conteúdo que a gente vai explorar hoje vão direto deste guia. E sério, isso aqui não é só teoria, não. É um verdadeiro roteiro, focado, estratégico, pensado para quem quer a aprovação de um jeito eficiente. Nosso plano de ataque para hoje é bem direto. A gente vai passar por 5 tópicos que são figurinha carimbada nas questões da FGV. Primeiro, a LINDIB. Depois, as novas regras de capacidade civil, quem pode o quê. Em seguida, os segredos da pessoa jurídica. Vamos falar também das armadilhas sobre bens e, para fechar com chave de ouro, uma revisão relâmpago com os pontos mais importantes. Vamos começar pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LNDB. Pensa nela não como uma lei qualquer, mas tipo o sistema operacional do direito público, sabe? Ela dita as regras do jogo para todas as outras normas. E as mudanças que ela sofreu recentemente, nossa, transformaram a maneira como o gestor público tem que pensar e agir. E já começamos com um cenário que é a pura realidade da administração pública. Imagina só, um ato foi feito e validado anos atrás, seguindo a interpretação da lei daquela época. Aí, anos depois, surge um entendimento totalmente novo. Será que dá para usar essa nova visão para invalidar o que foi feito lá atrás? Essa pergunta vai direto no coração da segurança jurídica, que é um pilar para o Estado funcionar direito. A resposta está lá no artigo 24 da LINDB, que basicamente cria uma blindagem contra esse revisionismo jurídico. A regra é clara, o que vale a interpretação da época em que o ato foi praticado. Uma nova visão da lei não pode voltar no tempo para anular o que estava certo no passado. E por que isso é tão importante? Porque dá segurança para o gestor público tomar decisões hoje sem medo de ser punido por uma mudança de entendimento no futuro. Isso é segurança jurídica na prática. Mas e quando o agente público erra? A culpa é sempre dele? Ele responde com o próprio bolso? Calma, não é bem assim. O artigo 28 da LINDB deixa bem claro: a responsabilidade pessoal do agente é a exceção, não a regra. Ela só vai acontecer se houver dolo, ou seja, a intenção de fazer algo errado, ou um erro grosseiro. A lei sabe diferenciar uma falha comum de um erro absurdo, aquele que nenhum profissional com o mínimo de cuidado cometeria. A ideia é justamente evitar a paralisia da administração, o famoso apagão das canetas. E isso nos leva a um dos conceitos mais importantes da nova LINDB, o consequencialismo, lá do artigo 20. Basicamente, acabou aquela era de decisões baseadas em ideias vagas como é o interesse público. Agora, o gestor é obrigado a mostrar na prática quais vão ser as consequências dos seus atos. Por exemplo, para interditar uma rua, não basta dizer que a lei permite. Tem que analisar o impacto no trânsito, no comércio, na vida das pessoas. É a gestão pública com o pé no chão, na vida real. Agora, a gente dá um salto do direito público e mergulha de cabeça no coração do direito civil para falar de pessoas naturais. E se na LINDB a gente teve uma evolução, aqui, pessoal, o que aconteceu foi uma verdadeira revolução. Mudou um dos conceitos mais básicos do direito, a capacidade de uma pessoa exercer seus próprios atos. A chave para entender a capacidade civil hoje em dia é essa lei. O Estatuto da Pessoa com Deficiência não foi um ajustezinho, não. Ele reescreveu as regras pensando na dignidade e na inclusão. E justamente por ser uma mudança tão radical, é um dos temas favoritos da FGV para criar aquelas questões que testam se a atenção está mesmo nos detalhes. Esse quadro aqui resume a revolução de um jeito muito claro. Antes do Estatuto, uma pessoa com alguma deficiência intelectual era considerada absolutamente incapaz. Isso era praticamente uma morte civil. Ela era excluída da vida jurídica. Hoje, a regra é radicalmente simples. O único absolutamente incapaz é o menor de 16 anos. Ponto. Pessoas com deficiência, por regra, são plenamente capazes. Podem casar, ter filhos, cuidar dos seus bens. A lei até prevê apoios, como a curatela, mas como um auxílio, nunca para substituir a vontade da pessoa. Ok. A capacidade, em regra, vem com a maioridade. Mas a proteção da lei começa antes disso. E aqui a gente entra num debate clássico. E o nascituro? Aquele que já foi concebido, mas ainda não nasceu, ele tem direitos? E aqui está o pulo do gato para a prova. Embora o texto do Código Civil pareça dar a entender que vale a teoria natalista, aquela que diz que a personalidade só começa com o nascimento com vida, ele também protege os direitos do nascituro. E a jurisprudência, principalmente do STJ, já bateu o martelo a favor da teoria concepcionista. Então, o que importa saber é,
para fins de concurso, o nascituro já tem sim direitos da personalidade. Pode receber doação, ter seu nome protegido e até ser beneficiário de uma indenização por dano moral. Deixando a pessoa natural de lado, vamos para a pessoa jurídica. Um dos pilares do direito empresarial é a autonomia do patrimônio, né? O que é da empresa, o que é dos sócios, é dos sócios. É essa separação que incentiva o empreendedorismo. Mas essa muralha que separa os dois é impossível de derrubar? A resposta é não. Em situações de abuso, de fraude, o juiz pode levantar o véu da pessoa jurídica para chegar no patrimônio dos sócios. O nome desse mecanismo é desconsideração da personalidade jurídica. Mas a palavra mais importante aqui é excepcional. A regra é separação. A desconsideração é o remédio amargo, usado só quando a empresa vira um escudo para fazer coisa errada. E aqui está a maior armadilha da FGV sobre esse assunto. Atenção máxima. Não existe só um jeito de fazer isso. Existem duas teorias. A teoria maior, que é a regra geral do Código Civil, é mais exigente. Não basta a empresa não ter dinheiro para pagar uma dívida. É preciso provar o abuso, seja por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Já a teoria menor, usada em áreas como o direito do consumidor e o ambiental, é bem mais simples. Se o patrimônio da empresa for um obstáculo para o pagamento do prejuízo, isso já basta para pedir a desconsideração. Confundir as duas na prova é um erro fatal. Seguindo em frente, vamos para o nosso quarto tópico, a classificação dos bens. Pode até parecer um assunto básico, mas acredite, é um campo minado, cheio de questões que testam o conhecimento nos mínimos detalhes. Exatamente o tipo de coisa que a FGV adora explorar. Vamos para um exemplo prático que desafia a nossa intuição. Imagina a venda de uma fazenda. O contrato fala do imóvel, descreve a terra, a casa, mas não fala nada sobre o trator, as ferramentas ou o gado. Esses itens vão junto na venda? A lógica do dia a dia pode levar a gente para uma resposta bem errada. E a resposta jurídica, que pode pegar muita gente de surpresa, é um sonoro não. Pela lei, o vendedor pode sim tirar o trator da fazenda depois de vender e o comprador não vai poder reclamar, a não ser, claro, que o contrato dissesse que o trator estava incluído. A explicação para essa resposta que vai contra o senso comum está no conceito de pertenças. Pertenças são bens móveis que servem ao bem principal, mas não são parte dele. O trator serve à fazenda, mas a fazenda não deixa de ser uma fazenda sem aquele trator. E o artigo 94 do Código Civil cria uma exceção à regra de que o acessório segue o principal. Para as pertenças, a regra é o contrário. Elas não acompanham o bem principal, a não ser que o contrato diga, a lei mande ou as circunstâncias deixem isso claro. É uma pegadinha clássica. E ainda no tema de bens, é fundamental saber a diferença entre os tipos de benfeitorias, ou seja, as melhorias feitas no imóvel. As necessárias, tipo consertar um vazamento, têm que ser sempre indenizadas. As úteis, que melhoram o uso do bem, como construir uma garagem, só são indenizadas se quem fez estava de boa fé. E as voluptuárias, que são de puro luxo, como uma piscina ou uma estátua, não dão direito à indenização. A pessoa só tem o direito de levar embora, desde que não estrague o imóvel. Chegamos ao nosso último bloco. É hora de amarrar tudo que a gente viu. Vamos passar agora pelo nosso resumo de ouro, que foi tirado direto da sessão de fichamento do material do professor Lessa. São aqueles pontos que tem que estar na ponta da língua no dia da prova. Vamos lá, ritmo de revisão. Sobre a LINDB, prazo padrão da lei, a vacatio legis, 45 dias no Brasil. Revogação de lei tem que ser expressa e não existe repristinação automática. As decisões precisam analisar as consequências, o tal do consequencialismo. E as duas regras de ouro. Agente público só responde por dolo ou erro grosseiro e a interpretação que vale é da época do fato. Fechado? Agora, sobre pessoas e bens, a regra de ouro da capacidade é que só menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Pro nascituro, vale a teoria concepcionista. Ele já tem direitos. As pertenças, lembra do trator, não seguem o bem principal na venda. E para fechar, duas classificações que a FGV adora trocar. O direito à sucessão aberta é considerado um bem imóvel, por força de lei. Já a energia elétrica, para todos os fins, é classificada como um bem móvel. E para fechar, uma mensagem do próprio autor do material, o professor Marcelo Lessa. Estamos plantando conhecimento. A colheita será a posse. Que cada detalhe, cada armadilha que a gente desvendou aqui hoje, seja uma semente para sua aprovação. Mantenham o foco e a estratégia. A gente se vê na próxima.